A vila Inunaki é conhecida como amaldiçoada, com muitas histórias explicando os motivos de estar inabitada e abandonada. A principal fonte de tanta desinformação foi o boca a boca, que depois passou para a internet, em uma época que pouco se falava de fake news. Existe uma série de versões mais famosas que sempre reaparecem com pequenas mudanças. O lugar está cheio de superstições. Dizem que logo na entrada da vila há uma placa que diz: "As leis do Japão não se aplicam aqui". Provavelmente você deve estar se perguntando o que poderia acontecer para a vila não ter as mesmas leis do Japão. Bem, supostamente as lendas que giram em torno do lugar são a existência de um clã chamado de Inunaki que praticaria incesto, que somente uma única anciã viveria na vila. Um homem perseguiria com um machado ou uma foice quem visitasse a vila. Que as forças de defesa do Japão lançariam alimentos de helicóptero aos moradores da vila. Que se trata de uma vila afastada da sociedade porque no passado uma doença contagiosa teria se espalhado por lá. Que um jovem armado teria assassinado todos os habitantes e por isso a vila foi abandonada. Entre outras. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Caminhando pelas matas fechadas da província de Kyushu, Fukuoka, no Japão, o visitante pode se sentir maravilhado pela natureza intocada dessa vasta região. Alguns podem ser levados a pensar que esse é apenas um tranquilo refúgio das metrópoles superpovoadas do país, mas estarão errados em assumir tal coisa. À medida que você caminha por essas trilhas, elas o levarão até um curioso túnel que atravessa a montanha Inunaki. A mera visão desse caminho impõe uma sensação de apreensão a muitos, causado pela escuridão em seu interior. Se você for corajoso bastante para prosseguir em seu caminho, você irá mergulhar em uma zona de trevas indevessáveis e, segundo alguns, ouvirá vozes e sussurros vindos das sombras. Se estiver com uma lanterna, talvez encontrará formas estranhas. Ou melhor, será encontrado por elas. Diz a lenda que seguindo em frente, dependendo do caminho que você pegar, poderá encontrar a saída do túnel, mas não necessariamente a saída que a maioria das pessoas esperavam achar. Os rumores afirmam que algumas pessoas, ao atravessar o túnel, chegam a um lugar diferente e estranho. A entrada desse lugar possui uma árvore torta, onde pende uma placa na qual se lê as palavras "Lei e regulamentos japoneses não se aplicam aqui". Mais adiante, existe uma cidade fantasma abandonada que pertencia ao período Edo. Um vilarejo congelado no tempo e espaço que aguarda os exploradores, oferecendo um vislumbre único de um passado distante. Mas não leve nada desse lugar consigo. Nem tente tirar fotos, pois isso pode desagradar os habitantes locais. Bem-vindos à lendária vila de Inunaki, onde histórias estranhas, fenômenos bizarros e misteriosos desaparecimentos são comuns, e de onde você terá sorte se conseguir sair vivo. A região já era uma fonte de lendas sobrenaturais mesmo antes da construção do túnel Inunaki Toji, também chamado de Velho Túnel de Inunaki. E o que não falta são histórias a respeito de espectros e aparições vagando pela floresta que envolve a montanha como um manto verde escuro.
Acredita-se que a floresta jamais tenha sido habitada por conta de histórias assombradas que faziam os colonos procurarem uma região com menos notoriedade. Desaparecimentos nessas matas ermas sempre foram comuns. Ravinas perigosas, lagos sem fundo e animais selvagens viviam no lugar. Mas muitos acreditavam que os sumiços eram causados por algo pior, algo sobrenatural. A reputação da floresta é secular, registrada em documentos, contos e poesias folclóricas. É muito esquisito. Mas o mais interessante é como tudo isso está sempre relacionado à velha lenda de um vilarejo maldito. O túnel era um projeto antigo para encurtar as distâncias e permitir o acesso ao outro extremo da montanha. Mas desde o início ele foi um projeto polêmico. Muitos habitantes das proximidades, sobretudo os mais antigos, não gostavam da ideia de mexer com o lugar. Em um país tão arraigado às tradições dos ancestrais, a floresta sempre foi tratada como um tabu. Até o século XIX, eram poucos os que ousavam explorá-lo, e apenas as convenções do progresso mudaram isso. As obras foram complicadas, o terreno era bem mais instável do que se imaginava, e o novo mapeamento teve de ser realizado, depois que as cavernas se revelaram bem mais extensas do que se imaginava. Durante a construção ocorrida nos anos 50, um desabamento causou a morte de dezenas de operários em uma tragédia que ajudou a aprofundar os mitos sobre antigas maldições. O túnel ficou pronto em 1961 e desde a sua inauguração multiplicaram-se histórias a respeito de fantasmas e outros mistérios. A lenda mais difundida cita um caminho alternativo ao túnel principal, uma trilha oculta dentro da própria montanha que se aprofunda por tortuosos corredores e câmaras naturais repletas de estalagmites. Seria essa trilha acessada apenas em meio à escuridão que se revelaria o vilarejo escondido. Supõe-se que a vila seja muito pequena e muito bem escondida. O sinistro túnel de Inunaki é considerado um dos lugares mais assombrados do país. Estas lendas rendem debates acalorados sobre a veracidade desses incidentes e o perigo que o túnel representa aos que tentam visitá-lo. E embora o lugar seja usado como travessia entre um lado e outro da montanha, muitos preferem evitá-lo e fazer o percurso mais longo. O que se sabe é que de fato existia um vilarejo chamado Inunaki nas imediações da densa floresta aos pés da montanha. O lugar foi fundado como um assentamento de exploração carvoeira e mineração, sob o controle do clã Kuroda. O lugar chegou a contar com 350 moradores, sendo que a maioria destes eram mineradores. Segundo os registros, em 1889, uma enchente devastou a mina e fez com que a operação fosse abandonada após a inundação dos túneis. Os habitantes teriam partido para vilarejos vizinhos a fim de reerguer as suas vidas, até que nada restasse do vilarejo, além de uma memória distante. Embora seja um lugar real, Inunaki não guardava qualquer relação com as lendas que se contavam sobre ela. Supõe-se que o lugar tenha ganhado fama graças a creepypastas que circulavam pela internet no final dos anos 1990 e que acabaram atraindo visitantes buscando o vilarejo. As histórias a partir desse ponto não podem ser corroboradas, pois envolvem várias narrativas sobre a descoberta do local maldito, o avistamento de aldeões maníacos e encontros com monstros, fantasmas e demônios. Tudo é muito estranho e perturbador, mas difícil de ser levado em consideração, dada a ausência de provas. Ao longo dos anos, essa lenda ganhou força em fóruns e blogs sobre localidades bizarras, aparecendo e sumindo em intervalos intermitentes. Alguns anos atrás, o vilarejo de Inunaki serviu de inspiração para uma série de videogames chamados Siren e Forbidden Siren. Os jogos apresentam um vilarejo chamado Anuda, que guarda várias similaridades com Inunaki. Anuda é uma aldeia perdida nas montanhas, cheia de moradores estranhos que seguem um bizarro culto diabólico e que foi palco para o massacre. As casas abandonadas escondem passagens entre dimensões e portais para outras realidades que são habitat de monstruosidades. Na época do lançamento do jogo, várias propagandas e campanhas de marketing do jogo se dedicaram a semear a noção de que a lenda era inspirada em uma macabra história real. Com isso, o vilarejo macabro ganhou um novo fôlego. Mas quem pode saber ao certo quanto dessas lendas bizarras são baseadas em incidentes reais?
O Japão possui várias histórias perturbadoras a respeito de lugares abandonados, esquecidos ou malditos. Tudo isso indica que as lendas não passam disso, lendas. Mas em todo caso, é bom ficar atento e tomar cuidado com túneis conduzindo a lugares remotos.